Metas Claras Podcast, o verdadeiro networking da vida real. Um oferecimento especial de Fuel Office Coworking e Restaurante Casa Boa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Matheus Salvador e hoje estamos iniciando o Metas Claras Club. Para você que não sabe, o Metas Claras é um evento que ocorre aqui no Coworking Pinda, onde temos 8 participantes conversando sobre o seu negócio com o networking real. O Metas Claras ocorre uma vez por mês, mas também temos o encontro no Restaurante Casa Boa com todos os membros 3 vezes ao ano. Então, esperamos por você e vamos começar o episódio 4. Olá, hoje eu estou aqui com uma empresária de sucesso aqui de Pindamonhangaba. Vou apresentar para você a Diana, essa pessoa maravilhosa que vai ser entrevistada agora aqui com a gente. Obrigada, Patrícia, pelos elogios aí. Prazer é tudo meu. Eu me chamo Diana, sou da CAC Rações aqui de Pindamonhangaba. Nós estamos aqui em Pindamonhangaba desde 99, então são 27 anos nos dedicando à alimentação dos pets. Ai, que legal! Bastante tempo, hein? Uma empresa tradicional na cidade. Agora, Diana, conta pra gente qual que é a especialidade de vocês nesse ramo. A nossa especialidade é se dedicar a trazer o melhor alimento possível de acordo com o investimento de cada cliente. Ou seja, a gente passou esse período todo desses 27 anos e a gente passa ainda todos os dias tentando trazer um melhor produto para melhorar a qualidade de vida dos pequenos e grandes animais, dos animais em geral. Ah, legal. E qual que é o diferencial hoje na empresa de vocês? Chegar lá na loja hoje, o que a pessoa vai encontrar que não encontra em outro local na cidade? Atendimento personalizado. Nós não vendemos simplesmente ração, a gente vende um alimento específico para o seu cachorro ou gato, ou animal que você tiver, pensando na idade dele, pensando nas condições fisiológicas que ele tem, como é a saúde dele, a realidade dele, a gente vai adaptar tudo isso. Então, eu sempre costumo falar que nosso atendimento é personalizado para que o alimento coopere com a qualidade de vida dele. Esse é o principal diferencial. Treinamento de equipe, uma equipe focada em qualidade de vida para o pet. Então, toda a sua equipe hoje ela é estruturada para dar um atendimento diferenciado para quem tem hoje o seu bichinho, que é considerado como parte da família, Sim, né? com certeza. E tudo isso a gente leva em consideração. Leva a realidade da família, né? Leva aquilo que o cliente busca para o pet dele e também ajuda a descobrir o que é melhor para o pet dele. Esse é o que move, né? Move o nosso trabalho e o motivo pelo qual a gente é apaixonado pelo que faz. Ai, perfeito. Então, se você tem algum bichinho em casa, hoje todo mundo tem, né? Ou um cachorrinho, um gatinho, até mesmo o pessoal de outra área, como quem tem fazenda, vocês atendem Sim, também? a gente atende também, mas nós nos tornamos a cada dia que passa muito dedicados aos pequenos animais, porque eu acho que é muito crescente. Eles, como você mesmo diz, eles fazem parte da família, né? Eles são família, então eles precisam do melhor. Então, se você tem um animalzinho em casa, é como parte da família, alguém especial da sua família já sabe quem procurar. É na CAC Rações. Olá, eu tô aqui com a Patrícia hoje da Wilson Imóveis, que vai contar pra gente um pouquinho por que o nome Wilson Imóveis. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Queria agradecer esse convite, a presença, né, sua. A gente tá aqui nesse momento especial. E é um prazer contar a minha história, né? Porque o Wilson era meu tio. E assim, gente, foi um carinho enorme, né? Toda a nossa trajetória antes do falecimento dele. Um desejo dele, uma vontade era que eu deixasse o nome dele, guardasse esse nome com muito carinho por anos. Então ele me pediu isso. E eu criei isso com muita responsabilidade. Quando eu fui para a imobiliária, eu fui com 22 anos. Eu era muito nova, não sabia nenhuma matrícula, o que significava. Eu tinha uma noção, estava vindo de lançamentos e ali eu fui com muita garra para a imobiliária e falei, não, eu quero entender esse mercado, eu quero honrar o nome do meu tio. E todo dia era um peso, parece simples, mas era uma cobrança, uma responsabilidade, um comprometimento estar ali representando o nome dele. E até mesmo gerava uma comparação. Então, já estou aí no mercado agora há mais de 12 anos, né?
carregando esse nome com carinho, com força, garra. Hoje as pessoas já reconhecem isso, me dão um feedback positivo. Então é muito legal olhar para trás e ver o que eu construí, né? O que ele deixou e eu acabei construindo meu nome, construindo a cultura da empresa novamente, que hoje acaba ela tendo a minha personalidade, né? Não é mais uma empresa como foi no passado. Hoje a gente fez algumas mudanças que foi um crescimento, assim, até para os profissionais e para mim. Que bacana, nossa, muita história para contar e muito bacana que você conseguiu vencer todas essas dificuldades e hoje está aqui para poder contar tudo isso pra gente, né? Me conta qual é o diferencial da sua imobiliária hoje. Hoje o nosso diferencial é o atendimento. Nós gostamos de entender primeiro o cliente, qual que é a necessidade dele, criar uma estratégia para depois fazer a venda do imóvel. Porque não é só você disparar diversos imóveis e vai mandando, e você recebe diversos links. Você precisa primeiramente entender, esse cliente, ele está buscando uma moradia, ele está buscando um investimento. Através disso, nós vamos direcionar o que é melhor. E também você conversando, entendendo qual vai ser a forma de pagamento. A forma de pagamento vai ser através de financiamento bancário. Qual vai ser a estratégia? Vai ser de consórcio? Não, vai ser. Essa pessoa não daria para um consórcio, daria mesmo para um financiamento bancário. Esse é pagamento à vista. Qual motivo? Ele é investidor? Tem que ser essa oportunidade? Então, o nosso atendimento hoje, ele é exclusivo para cada cliente. Então, o nosso time trabalha buscando o que é melhor para o cliente. Então, nós trabalhamos com vendas de terceiros, trabalhamos com os condomínios, hoje, que é um investimento excelente. Nós fomos número 1 no empreendimento Vitability. Olha, então, bacana. Muito legal. Muito legal. Com certeza, sim. O Wilson é em primeiro lugar. Sim, sim. Desde o ano passado, a gente tem plaquinha. Por quê? Lá nós fechamos uma parceria com a construtora e nos dedicamos em fazer o melhor para o nosso cliente. Então, a gente busca a melhor condição, o melhor caminho juntamente com atendimento bem personalizado mesmo, né? Bem personalizado. O que gera sucesso e essa confiança que o cliente estabelece com você. E por que quando falam em café, pensam em você? Patrícia, me conta um pouquinho sobre isso. Justamente por isso. Eu fui criando esse protocolo na imobiliária através dos cafés. Eu falava assim, vem tomar um café comigo. E o cliente sentava lá, hoje são meus amigos, e eu conseguia entender a situação. Sim. E daí eu fui desenvolvendo isso. Então, quando eu acho que é um momento melhor no café, é só uma referência e você acaba aprendendo a gostar. É um momento mais divertido, que todo mundo gosta de estar junto. Sim, de viver, de né? Viver uma experiência única. Sim. E você está vivendo essa experiência única com o café. A imobiliária é rotulada, às vezes, até nisso, né? A gente tem alguns clientes que comentam, nossa, todas as vezes que eu chego aqui tem um bolo, tem um café. E nós sentamos, começamos a conversar, a gente consegue criar a estratégia para aquele cliente. Eu acho que uma venda, ela não acontece pelo WhatsApp. O WhatsApp, para mim, hoje, ele é apenas para, olha, eu vou chegar em tal horário. Apenas para um compromisso. Sim. O atendimento personalizado, ele é o que vai resolver o seu problema. Nós estamos voltando a entender a importância da comunicação, né? Exato. Dessa pessoalidade. Acho que isso dá segurança também para quem está comprando um imóvel. Sim. Então, se você procura um imóvel, procura pela Patrícia na Wilson Imóveis, que ali você vai encontrar um lugar que entende de verdade o que você precisa. Exatamente. Não se esqueça. Atendimento personalizado é na Wilson Imóveis. Bom dia. Hoje estamos aqui num podcast. Eu e a Suelen, proprietária do Fico Contabilidades, e viemos bater um papo aqui. Suelen, o que é negociável para o seu trabalho? Oi, gente, bom dia. Eu sou Suelen, eu sou proprietária da Fico Contabilidade. Leandro, muito obrigada por hoje. Vamos lá. O que é inegociável para o meu trabalho hoje? A clareza. Quando você trabalha com contabilidade, você está trabalhando com problemas. E para resolver problemas, você precisa sair fora da situação para que você consiga enxergar com clareza o que está acontecendo. Um bom contador, para agir com estratégia, ele precisa entender de fato toda a operação daquela empresa, ela precisa tratar um problema. Então, para tratar um problema,
clareza. Então, é inegociável para mim, hoje no meu trabalho, eu preciso ter clareza da situação para poder resolver um problema. Legal, parabéns. E quais são as metas para a sua liberdade financeira e qual o prazo que você tem para isso? Bacana, essa pergunta é muito bacana. Para mim, faz mais sentido as micrometas do que de fato uma meta muito grande. Micrometas que são acordar no horário, vencer o despertador, tomar 2 litros de água por dia, servir quem está dentro da minha casa, porque de fato é a minha prioridade. Cuidar de mim, cuidar do meu corpo, cuidar das minhas orações, da minha conexão com o Criador. Então, quando eu chego em casa com a minha meta cumprida do dia, de que eu trabalhei, que eu pude fazer tudo que tá no meu melhor, tanto do meu trabalho quanto para minha família, a minha meta ali tá cumprida. Então, para eu almejar uma meta maior, é muito mais fácil, porque eu já cumpri as minhas micrometas diárias para que eu possa alcançar uma meta maior. Parabéns. E o que te move e por que você faz o que você faz? O que me move são os desafios. Eu sou uma pessoa que gosto muito de desafios, tanto que a contabilidade é desafiadora para mim hoje, né? A contabilidade, ela de fato vem para minha vida para poder me treinar para a vida. Eu preciso resolver problemas de diversas empresas, com diversos tipos de faturamento, com diversas situações. Então, o que me move, o que me desafia mesmo é resolver problemas. E, com certeza, a minha família é a base de tudo. Quando eu saio da minha casa disposta a matar o meu leão por dia, com certeza é para que isso retorne para minha vida e logo transborde na minha família, com um tempo de qualidade para o meu marido, para minha família e logo para todos. Que bom saber que eu faço parte dessa família e dessa empresa. Parabéns. Obrigada. Oi, bom dia, meu nome é Suelen, eu estou aqui no podcast do Metas Claras e vou entrevistar o Leandro, que é especialista em treinamento e consultoria de café. Tudo bem, Leandro? Tudo ótimo. Maravilha. Bom dia, Suelen. Bom dia. Vamos lá, minha primeira pergunta, tá? Quando você percebeu que gostaria de trabalhar com consultoria e treinamento de café? Eu comecei trabalhando como barista na Café Perrier aqui em Pinda. Fui o primeiro funcionário da cafeteria. E ali dentro, o proprietário, muito detalhista em muitas coisas. E como eu entrei lá na obra, eu fiz parte de toda a construção da cafeteria. E com isso, ele me mostrava muitas coisas de estar no local, atender bem um cliente, parte de higiene alimentar, como que você vai receber aquele cliente. Então, tudo isso daí foi entrando dentro de mim e eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de café. Você foi se apaixonando pelo processo, Justamente. Esse processo foi me motivando diariamente. Até que um dia eu falei, eu preciso viver esse sonho. E foi quando eu virei a chave dentro de mim e falei assim, bom, agora que eu tive um maravilhoso professor, tanto que o François, ele é um amigo até hoje, ele me motiva, sempre me motivou, e ele sempre me falou uma coisa que assim, você soube aproveitar as oportunidades que você teve na sua vida. Então, por isso que você, diariamente, você está mudando e agregando no que você faz. E cada consultoria que eu vou fazer hoje é uma coisa que me faz crescer muito mais profissionalmente e pessoalmente. Até porque parece que você traz muita gratidão, né? Justamente. Legal. Então, isso daí faz uma diferença maravilhosa. Você tá com pessoas, quando eu chego numa consultoria, eu olho para as pessoas, eu falo assim, todas as consultorias que eu vou, eu saio maior do que quando eu entrei.
Porque não é sobre você passar o que você sabe, é você aprender com tudo aquilo que você está vivendo e fazer o melhor para as pessoas. Bacana. E Amar o várias que faz, empresas. né? Amar o que faz é fazer o Justamente. que ama todos os dias. Justamente. Maravilha. Vou para a próxima pergunta aqui. Como surgiu o café na sua vida? Como é que foi essa história? Bom, o café surgiu por causa do meu amigo François. Ia na casa dele e ele sempre me oferecia café. E eu, com 33 anos, eu nunca gostei nem do cheiro. E eu tinha vergonha de falar para ele que eu não gostava de café. E eu tomava o café para não ser mal, Indelicado, né? sem mercado, né? E acabei de tanto ele me mostrar, olha, as notas sensoriais, e ele me trouxe para esse mundo. Ele me trouxe para esse mundo do café e com isso foi mudando assim minha vida e o café foi me mostrando coisas que eu nunca vi, eu nunca tive essa oportunidade de estar num lugar, tá, e fazer o que você ama. E entender que o café, você só senta para tomar café com as pessoas que você ama, com as pessoas quando você vai fazer um negócio, você nunca senta para brigar com alguém tomando um café, tá? E o café, ele, desde quando ele entrou na minha vida, ele só me trouxe coisas boas. Amigos, momentos, eventos. Então, isso é uma coisa que me motiva todo dia a estar crescendo cada vez mais. O café virou quase uma tradição do Leandro, então. Sim. Legal. Hoje faz parte da minha vida. Faz mais parte da minha vida o café do que a água. Muito bom. Agora, minha última pergunta para você. Você tem uma loja de e-commerce, né? Sim. Então, vamos lá. Como que a loja de e-commerce e a representação comercial que você faz, o que agregou na sua vida? Como é que é lidar com esses dois empreendimentos? A loja de e-commerce foi um sonho que eu sempre tive, né? E um dia, no aniversário de um amigo, do filho de um amigo de 1 ano de idade, na hora que eu estava saindo do aniversário, ele olhou para mim e falou: cara, por que você não tem uma loja de café online? Eu falei assim: olha, eu tenho um receio das pessoas... hoje enganam Julgarem, tanto, né? Enganam as pessoas, tudo. Ele falou assim: mas eu tenho uma plataforma, eu quero você lá. E como eu sempre tive uma referência muito grande da Unique Cafés, que foi onde começou tudo para mim, hoje basicamente tudo que eu sei de café. Eu trouxe da Unique, já trabalhei lá com eles, fui lá passar minhas férias lá, conhecendo todo o processo deles. Hoje você é o representante oficial da Unique, né? Sim, hoje aqui em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba Legal. sou eu e o Café Bernier, nós somos os representantes oficiais aqui. Legal. A minha é uma loja online, eles são uma loja física. E assim, a Unique, ela tá na minha vida desde quando eu entrei pro café. Então, essa questão da loja online já aconteceu com a Unique. A Unique me abraçou nesse projeto e já faz mais de 1 ano que eu tenho essa loja online. E com a Unique também veio algumas representações de parceiros da empresa e hoje eu trabalho com vários produtos, tudo relacionado à cafeteria, desde a parte de soda italiana, frappés, chocolate cremoso, tipo europeu, café, e cada dia mais agregando mais coisas. E ainda tem muita coisa nova que vai chegar. Esse ano é um ano que vai acontecer muitas coisas ainda, muitas coisas boas ainda na área de treinamento e na área de café também, na área da loja. Legal. E agora, só para a gente finalizar, você pode compartilhar um pouquinho com a gente quem são os seus clientes hoje, né, que você possa trazer e que tipo de produto que você mais vende, que mais atrai essa galera do café, que gosta, que tipo de produto e quais são os seus clientes hoje? Olha, hoje eu tenho alguns clientes que são alguns mimos, né? Primeiro, a FIM Contabilidade, né? Não podia deixar de falar, né? Porque assim, desde quando criou-se a notadecafé.com.br,
A Finco Contabilidade foi a primeira empresa que começou a acreditar. Então ela E acreditamos até hoje, tá? Somos clientes fiéis todos os meses. e ela mudou a cultura para os funcionários e para elas. Perfeito. Os clientes também. Porque são poucas empresas que têm essa questão assim, dessa experiência do cliente chegar lá e ter um cafezinho moído na hora e saber o que está fazendo e receber o cliente com aquele carinho, porque o café é um carinho, Perfeito. né? Uma conexão. Hoje eu tenho orgulho de ter alguns clientes também, como o Inspirato Café. É Legal. um cliente também maravilhoso, o Thiago, o Everton, são maravilhosos. Tem um cafezito, Bacana. tá, que são 2 unidades, tem uma na Praça do Cruzeiro. Pioneiro ainda, né? Bem conhecido. Justamente, assim, esses clientes são clientes que hoje eu trabalho forneço cafés para eles, forneço xaropes para soda italiana, chocolate tipo europeu, e todo dia está acontecendo coisas diferentes. Esses dias mesmo aconteceu um cliente, né? Aconteceu não, eu consegui fazer uma venda com um cliente que ele comprou café para levar para a China. Olha que legal. E esses chineses estão para vir aqui para Pindamonhangaba, para a empresa aqui em Pindamonhangaba, e eu vou fazer um evento para eles. E também tem 2 barbershop aqui que para mim são referências aqui em Pindamonhangaba, que é o Fernando Finco Barbershop, que é meu filho também, como você, e também temos o Arrasca, né? Que também são clientes que consomem o café da minha loja online. Eu sou privilegiado de poder ter esse contato direto com meus clientes online. Então eles compram pela minha loja e eu tô todo dia com eles ali, e eles também mudaram a questão do café para os clientes dele. Hoje você vai lá na barbearia, você vai tomar um café de qualidade, né? E a maioria dos lugares nunca teve isso, né? Então isso daí... Trazer uma recepção para os clientes diferenciados. Justamente, um carinho, né? Um carinho. Então, hoje, graças a Deus, faço consultoria hoje, Vale do Paraíba, São José dos Campos, Lagoinha, Pindamonhangaba. Essa semana mesmo eu tô indo fechar uma consultoria em Caraguatatuba. Legal. Já fiz consultoria em São Sebastião e, graças a Deus, é uma área que cada dia está se abrindo mais. E eu fico feliz porque eu amo o que eu faço, né? Então o café me trouxe isso, né? Bacana, muito bom conhecer sua história, viu, Leandro? Obrigada. Obrigado. Pessoal, hoje eu estou aqui com a Adriana Belitani, a doutora Adriana, advogada trabalhista e previdenciária. Um prazer recebê-la e fazer essa entrevista. Prazer. Me fala um pouco da doutora Adriana Belitani. Sou advogada, trabalhista, previdenciarista há 30 anos. E quando eu vim para Pindamonhangaba, eu sou mineira, mas quando eu vim para Pindamonhangaba, eu comecei principalmente na área trabalhista. Depois, com o tempo, foram aparecendo questões previdenciárias e eu fui estudar para ver o que estava acontecendo, né? Para poder auxiliar nós que somos uma região totalmente metalúrgica, né? Então, eu me formei. O primeiro escritório que eu trabalhei era totalmente trabalhista e isso me formou para o que eu sou hoje, né? Tudo que eu faço ligado nessas áreas. Certo. Adriana, você já falou que foi para a área trabalhista, né? Influenciado por um escritório que você trabalhou. Ali você gostou desse segmento, assim, né? E deu continuidade, né? Sim. Queria te perguntar o que o empresário, né, deve fazer para ele se proteger passivamente do poder ser passivo trabalhista. Porque muitas vezes ele sofre uma ação trabalhista, mas o que ele precisa fazer para proteger a empresa dele? Sim, uma excelente pergunta, obrigada. O empresário realmente tem que blindar a sua empresa. Hoje a gente tem diversas leis, né, que tratam das questões trabalhistas e não deixar que o acaso resolva aquele problema. Muitos empresários têm alguns, não são todos, mas tem a mentalidade de que, deixa que depois eu resolvo. Depois se processar eu resolvo. Não, gente.
Processo custa caro. Processo é um custo com o advogado para defesa, a questão do próprio custo emocional, né? Que eu acho que você está com aquele custo emocional de você estar ali lidando com a questão. Pode abrir precedentes, né? A partir do momento que tem um processo trabalhista ou mesmo uma questão previdenciária para ser resolvida, cria ali um precedente, outras pessoas podem também entrar, então assim, é um custo muito alto. Eu acho que não deve se realmente, repito, o acaso resolver a vida do empresário. Então ele deve ter uma consultoria ali para blindar realmente a empresa, para estar tudo redondinho, para que ele não sofra esses dissabores, que processo realmente é um dissabor. Exatamente. E aproveitando, nós estamos aqui uma mudança de culturas e empresas, tanto que estão com a NR1, né? Que para quem não sabe que é a saúde mental. É para começar agora, né? Agora, se não me engano, agora em maio ou abril, que você fala um pouco aí. O que é exatamente a saúde mental? Quando a gente fala saúde mental dentro das empresas, no corporativo, o que é exatamente isso? Bom, a NR1, então, como você explicou, é ligada à saúde mental também. Ela traz a obrigatoriedade de se avaliar os riscos psicossociais. O que são os riscos psicossociais? São aqueles que podem levar ao adoecimento mental. Podem levar, não quer dizer que alguém esteja sob um risco que vá adoecer, mas pode levar. E as empresas, a partir de 26 de maio, devem avaliar esses riscos e colocar planos de ação para reduzir esse risco, para eliminar esse risco. Então, as empresas devem ter esse olhar mais voltado para a saúde, para as questões de saúde mental, que são os riscos, né? Pode ser uma iluminação inadequada. Às vezes a pessoa trabalha com uma pecinha pequena e ela não consiga enxergar. Isso é um risco psicossocial que pode adoecer. A questão da pessoa não ter autonomia para as questões dela. A gente tem um telemarketing que a gente conversa, né? Sempre a gente está no atendimento telemático, você pode perguntar qualquer coisa, a resposta sempre é a mesma. Por quê? Eles têm um script. A questão das metas. Gente, metas é interessante. Estamos no metas claras. Isso. Interessante. Mas as metas atingíveis, não as impossíveis. A gente dá essa abertura para esse trabalhador para dialogar com relação a isso tudo. Então, assim, é importante a empresa olhar para esse lado justamente também para não ter um passivo trabalhista. Isso, as empresas que querem se enquadrar nessa questão da saúde mental, a DNR1, o caminho dela é o contador ou é ele procurar um advogado especialista? Nós temos empresas, né, especializadas em fazer a questão de saúde mental. Eu mesmo tenho uma empresa, a Mindcall Consultoria. O contador não é o caminho ideal para isso. Inclusive, os contadores falam, não sou eu. São eles mesmos que estão falando que não são. Mas é isso, são empresas, é multidisciplinar. Eu tenho uma empresa que a gente tem ergonomista, tem psicólogos, e a gente faz toda essa avaliação para adequar, e muito mais que adequar, né, a questão da saúde mental como. É isso aí, obrigado. Fica a dica para todos os empresários para não sofrerem no futuro. Sim, obrigada. Obrigado. Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui com Emerson Ventura para falar sobre um assunto que, a princípio, para mim, é bem inovador, né? Mas eu contei uma historinha para ele, que é do ramo automotivo. Emerson Ventura, que é empresário do ramo automotivo, e é um prazer tê-lo aqui comigo, falando sobre esse tema que, para mim, é novidade, mas que eu gostei muito de estar aqui com você. E eu queria saber de você, Emerson, como foi que você começou no ramo automotivo? Isso, obrigado pelo convite. Eu estou com 53 anos e trabalho no ramo automotivo já há mais de 25 anos. E, claro, minha paixão é automotiva, o carro, né? E com isso me levou para ser empreendedor nesse segmento automotivo. Então, eu estou com essa empresa, a Trim Service, desde 2013. Eu nasci em São Bernardo do Campo e há 10 anos estou aqui em Pindamonhangaba. Ah, legal. E a gente sabe que o empresário, que é empresário raiz, ele nunca fica num só empreendimento, né? E você tem várias soluções e tem também a Mais Pneus, que é um novo braço, né, da empresa. Eu queria que você explicasse mais sobre a Mais Pneus.
Isso aí. Então, a Tricerus é uma empresa de soluções automotivas, ela é comércio e representação comercial. E, recentemente, no ano passado, 2025, nós fomos contratados para trabalhar com uma importadora de pneus, a Mais Pneus, uma empresa lá de Piracicaba. É a maior importadora de pneus no Brasil, na América do Sul, na verdade, dos pneus na marca Shengshan. É um fabricante na China, mundial, em fabricação de pneus. Então, nós estamos hoje com 180 lojas, né, no estado de São Paulo, e aqui no Vale do Paraíba a missão é de crescer essas 180 lojas, e já estamos aqui em São José dos Campos, Guaratinguetá e começar agora em Pindamonhangaba. Hoje já estamos atualmente com 10 lojas. Nossa, perfeito. E como é que funciona o sistema de vendas da Mais Pneus? Isso. A Mais Pneus ela oferece uma grande oportunidade para o empresário do segmento de auto center, que é o passivo, que é o mais caro dentro de um auto center, é a compra dos pneus. Então a Mais Pneus ela oferece esse passivo, que é os pneus, de um contrato de consignação. Onde o empresário ele vai receber os pneus de forma de contrato, ele vai oferecer o pneu para o consumidor final direto pro cartão de crédito em 10 vezes, sem precisar comprar o pneu, oferecendo um preço justo, parcelado, e, consequentemente, ele ofereceu o serviço dele, sem se preocupar em comprar o pneu. Perfeito, perfeito. E a gente sabe que o empresário que é apaixonado por aquilo que faz, ele não guarda só para si, né? Ele também passa para outras pessoas. E você tem essa questão também no braço de treinamento, capacitação para profissionais, para adolescentes. Explica mais sobre isso, por favor. Isso. A Tricerus ela sempre se preocupa com as soluções automotivas, desde a venda do produto, que são os equipamentos. Nós temos os equipamentos, as ferramentas e agora os pneus. E já há um pouco mais de 5 anos eu venho desenvolvendo essa parte de treinamentos, que é a capacitação dos mecânicos, né? Os mecânicas, né? Não adianta ele ter um equipamento de alta tecnologia sem ele saber operar esse equipamento. Então, os carros estão evoluindo muito, né? A questão dos veículos elétricos, híbridos, os veículos autônomos, e o profissional da reparação automotiva ele tem que acompanhar. Então, a Tricerus ela oferece a capacitação para esses profissionais da reparação automotiva. E esse trabalho com adolescentes também, que eu achei super interessante, né? Isso, os adolescentes, tem curso para os adolescentes não tem interesse, né? Então, na escola lá, tem muitos adolescentes matriculados, fazendo curso de mecânica, especialização, injeção eletrônica, parte de câmbio automático. Então, é um segmento, um ramo que cresce muito e tem muita procura dessa mão de obra e está muito valorizado. Para você que é jovem e gosta de veículos, você procura saber sobre essa profissão de reparador automotivo. Emerson, obrigada, viu, pela sua presença aqui, com certeza muito esclarecedora. Eu que agradeço, Jan. É isso aí? Hoje estamos aqui com o Edmar. O Edmar ele vai nos posicionar um pouco sobre a vida dele e sobre os negócios que ele tem. Edmar, boa tarde, tudo bom? Como que tudo começou para você? Na sua carreira, na sua vida? A fisioterapia veio num momento que todos dizem ser hard na vida. Eu tive uma transição de carreira após 20 anos de trabalho, muito trabalho na área industrial. Eu senti essa paixão por cuidar de pessoas e não sabia muito o que ramo seguir. E eu me encontrei na fisioterapia por diversos motivos da vida. Eu sempre tive contato com a fisioterapia e eu achei que era o momento de mudar a minha carreira, que já não estava mais fazendo sentido, já não estava mais cabendo no meu cotidiano, e ser um pouco mais, dar um pouco mais para a sociedade, entregar um pouco mais de mim da forma que eu gostava, que é cuidando de pessoas. Então foi assim que a fisioterapia entrou na minha vida. E por que a fisioterapia? Eu tenho um irmão que é fisioterapeuta, que foi o que me apresentou a fisioterapia em si, tá? Eu tive alguns problemas também de ombro, tive um acidente de moto e precisei da fisioterapia, acabei fazendo fisioterapia em outro local, não com o meu irmão, e fui gostando não só do resultado, mas do processo da fisioterapia, do contato com a outra pessoa, da forma de entrega. Porque o médico, você senta na frente do médico, ele te pede o exame, te analisa e acabou. O fisioterapeuta não, o fisioterapeuta acaba gerando um convívio com o paciente, tá? Ele acaba te tendo mais contato, mais
o toque, a forma de curar com as mãos e a entrega, isso me encantou muito. Então, essa entrega pessoal do fisioterapeuta com seus pacientes é que me encantou. E qual que é o seu maior objetivo hoje na área que você então escolheu? Como todo profissional, como eu fui na área industrial e agora na fisioterapia, a gente busca excelência, busca ser referência no que faz. E eu me especializei em fisioterapia esportiva. Trabalho com atletas de alto rendimento, trabalho muito próximo dos atletas, principalmente com ciclista. Hoje eu sou atleta amador de ciclismo, eu participo de competições, participo de temporada, então vivo a rotina. Por que me propus a isso? Para conseguir entregar o melhor para um atleta, eu tenho que saber o que ele passa. Não é só o ir para a competição, é o dia a dia de treinamento. Tá chovendo, tem que treinar, tá com frio, tem que treinar, tá com preguiça, tem que treinar, tem que manter a regra da alimentação regrada. O dia a dia tem que ser regrado, horário de sono, horário de alimentação, tudo os mínimos detalhes que forjam os campeões. Então eu tive que passar pelo processo, me propus a isso, de passar pelo processo, tanto de emagrecimento, que eu tinha um sobrepeso absurdo, e estou ainda passando pelo processo de emagrecimento, de adequação do corpo para a atividade, e vendo quais são os sacrifícios e quais são os desafios de ser um atleta. Então, você está entendendo o que eles passam para você poder também tratar melhor até o caso deles. Para tratar melhor o caso deles. Porque, por mais que seja um atleta, muitos deles brigam constantemente com a balança. Tá? E brigam com sono, brigam com estresse, porque o atleta de alto rendimento, ele tem que entregar resultado como qualquer pessoa, qualquer cidadão comum, qualquer trabalhador. Tem a pressão psicológica, né? É uma pressão muito grande, eles têm que aprender a lidar com isso. Agora, além da pressão psicológica, de ter que entregar resultado, ele precisa estar com o corpo em dia, ele não pode estar convivendo com dores. Apesar de ser o cotidiano do atleta, sentir algum tipo de dor. Uma dor que evolui, que é uma dor muscular, de crescimento muscular, de evolução muscular. Não uma dor articular, uma lesão. Isso, o atleta, quando ele está lesionado, ele não consegue focar na performance. Ele não consegue render o que ele deveria render. E a atividade, além de ser uma atividade profissional, ela deixa de ser prazerosa. E toda profissão, a pessoa tem que ter o prazer na profissão. Aí, mais uma transição de carreira dentro da fisioterapia, dentro da alta performance. O que eu percebi? Que a alta performance não é só para atletas, é para o pai de família que precisa trabalhar. Ele precisa entregar uma performance boa no trabalho dele, senão ele não garante o ganha-pão da família, ele não consegue o sustento da própria família. E como é que ele vai se concentrar em executar muito bem a atividade dele se ele tem alguma dor, algum desconforto? Chega no final do dia cansado, exausto, com dores articulares, com dor muscular, aquela dorzinha lombar, aquela dorzinha na cabeça que vem no pescoço. E são coisas que o trabalhador acaba não sabendo quem buscar ajuda. Aquela automedicação que é feita, que só posterga o problema, só aumenta o problema, e o trabalhador não sabe que ele pode buscar ajuda na fisioterapia. Que a fisioterapia, há algum tempo atrás, era procurada por quem? Porque tem alguma lesão. Mas não, a fisioterapia, a maior ferramenta da fisioterapia é a prevenção de lesão. É o que a gente usa no esporte. Tem que prevenir, fazer um gesto biomecânico correto para o atleta conseguir entregar o máximo de potência que o corpo dele consegue dar e ser um campeão. E o que a gente, cidadão, a grande maioria da população quer ser? Quer ser campeão no seu dia a dia. Quer ser campeão por sua família, quer ser orgulho da família. Como é que ele vai fazer isso? Chegar no final do dia do trabalho e ainda poder brincar com o filho, né? Exatamente. Só que ele não tem disposição nenhuma para isso, porque ele tá cansado. Ele também não sabe o que fazer. Não sabe quem esse tipo de informação, que isso pode agregar futuro para ele, vamos dizer, de tempo a mais para ele poder aproveitar o resto do dia que sobra depois do serviço. Ele vai agregar para mais valor de tempo de qualidade. Geralmente a pessoa passa 1/3 ali do dia trabalhando.
O restante é o descanso, o outro um terço, e aquele terço que sobra é para a família, para ter uma atividade de prazer, algo que faça a vida valer a pena. Faça sentido no dia seguinte ele acordar para começar tudo de novo. Então é isso que eu busco com a fisioterapia, é levar isso para o máximo de pessoas possível. Legal. Parabéns, viu? Obrigado. Bem-vindos a mais um episódio do Metas Claras. Hoje estamos aqui com Smiley Henrique. Tudo bom? Tudo bem, Smiley? Tudo bem. Um conhecido de longa data já. A gente, em momentos oportunos, tivemos contato bastante aí na vida. Admiro bastante a trajetória desse garoto. Apesar da pouca idade, tem uma história linda aí para contar pra gente. E eu, Ismael, então, vamos começar do início, né? Como é que foi o início da sua caminhada? O que te trouxe até aqui? O que te motivou a chegar até aqui, ser o Smiley que é hoje? Hoje o que me motivou a ser quem eu sou hoje foi a questão de botar uma meta para minha vida. Desde quando eu estava na faculdade, com 17 anos, meu objetivo, um professor virou e falou para mim, a gente estava conversando sobre negócio e tudo mais, eu falei assim, meu objetivo é me aposentar com 40 anos. E ele virou e falou assim, você nunca vai conseguir se aposentar com 40 anos. Eu falei assim, mas não é com aposentadoria em si, e sim com bens. Ter casa de aluguel, carro, tudo mais, para isso, para me trazer uma tranquilidade financeira, mas não parar de trabalhar. Aí ele falou, você nunca vai conseguir isso com 40 anos. Isso, eu estava com 17. E eu botei na cabeça que eu falei assim, eu vou fazer isso para atingir o meu objetivo. Não pelo que ele me disse, mas para mostrar que tem como a gente, com 40 anos, até os 40 anos, atingir esse objetivo. Hoje, atualmente, eu tenho 3 empresas, uma empresa de estética com a esposa, uma empresa de filmagem e também uma empresa de produtos de artigos esportivos para adultos. Que as 3 juntas me geram uma tranquilidade financeira para estar adquirindo novos bens para me trazer mais tranquilidade futura. Como, por exemplo, depois de 1 ano, tá fazendo aquisição de um patrimônio para fazer um aluguel, por exemplo. Entendi. Falando isso, parece bem fácil, né? Falando dessa forma, eu decidi, montei meu negócio e eu vejo que muitas pessoas se frustram nesse caminho. E assim, você tem algum conselho, alguma dica para dar para essas pessoas que não sabem como começar, não sabem o que fazer, mas tem alguma coisinha que, assim, a oportunidade é para todo mundo. Mas como é que o Smiley chegou e decidiu e resolveu fazer tudo isso e deu certo? É começar pequeno, ver primeiro uma coisa que você quer no começo. Então, dependendo da área, eu quero mexer com aluguel de mesa e cadeira, por exemplo, que foi uma das coisas que me ajudou a começar na área. Eu comecei com um espaço para evento, no espaço eu vi a necessidade dos meus clientes precisarem de mesa e que estava alugando de outros terceiros. Eu falei, eu vou comprar 10 joguinhos e vou começar a sublocar para os meus clientes. Só que em vez de eu pegar esse dinheiro da rentabilidade do aluguel e voltar para o meu bolso, eu colocava guardado para comprar mais mesas. Nós chegamos a um nível que a gente tinha 100 jogos de mesa e eu alugava para toda a cidade, além dos meus clientes da minha chácara. Entendi. Então foram uns pequenos ganhos. De pouquinho em pouquinho a gente foi subindo, foi aumentando, né? Da 100 mesas a gente começou a alugar freezer, que daí deu para comprar um freezer, comprar 2, comprar mesa de bilhar, tudo isso para fazer sublocação e aumentar a rentabilidade. Com isso, você começa a ter novas visões. Por exemplo, eu quero trabalhar menos, porque exige uma dedicação final de semana, e ganhar a mesma quantidade, pelo menos, que eu estou ganhando hoje, trabalhando menos. Vou tentar montar uma outra empresa. Essa aqui que eu tenho hoje, ela vai sustentar ao começo dessa aqui, pelo menos. Entendi. E nisso foi onde a outra deu certo, eu já fui reduzindo a carga da outra, vendi tudo da outra, o aporte de patrimônio que eu fiz ali em dinheiro com a que eu tinha feito antes, eu investi mais, eu usei 50% para aplicação em uma e montei mais uma outra empresa, fui montando mais uma ideia, como por exemplo, comprei um terreno com preço bom, daí surgiu a oportunidade, vendi o terreno um pouquinho mais caro e aquele dinheiro foi crescendo de pouco em pouco, bem método de franquinha mesmo, para você chegar onde você quer. Então você alcançou seu objetivo
até o momento com diversificação. Diversificação. Não se prendeu A um só. a um só. É tudo visando autonomia e qualidade de vida. Independente do objetivo final, você teve que diversificar os seus negócios para chegar onde você quer chegar. Sim. Falando nisso, o que é a aposentadoria para o Ismael? É férias ou o quê? A aposentadoria, pra mim, certo, né? Pra muita gente teria que ser. A aposentadoria é você ter uma estabilidade financeira, mas você não pode parar de trabalhar. Por quê? Justamente porque você tem que aproveitar aquele extra, o plus que entra no seu bolso, para você fazer mais aportes e fazer aquele patrimônio que você já tem garantido crescer mais ainda. Se você ganha 5 mil por mês garantido, é melhor a gente ganhar 6, depois ele vai para 7, na própria porcentagem de investimento, de aplicação mesmo, por exemplo. Então, se você deixar um dinheiro na poupança, 100 mil reais, por exemplo, dentro de um ano você tem 112 mil reais, que vai dar R$1.000 por mês praticamente. Descontando impostos, 110 mil. Só que no outro ano, segundo, terceiro ano, você já tem mais 10 mil, porém um pouco a mais, que é referente a mais 10 mil dos outros meses, que é R$100 a mais, por exemplo. Por exemplo, não, é o correto. Vai te dar no final mais 21 mil. Porque você tinha outro. Só que agora pensa, no começo começou com 100. Em 2 anos você tem 121 mil. Isso considerando 10 meses. Nós não estamos considerando 12 meses, só para fazer um cálculo rápido. Sim. Então, pensa, em 10 anos você tem basicamente aí mais de 200 mil. Muito mais de 200 mil. 10 anos você tem muito, muito mais. Eu só estou fazendo um cálculo rápido. Mas é processo de formiga e nisso, pensa, R$1.000 hoje por mês garantido. Se você você não precisa gastar aquele dinheiro e ele for reaplicando sozinho, chega uma hora que você fala assim, putz, eu tenho mais que 3 vezes o dinheiro que está caindo na minha conta, está crescendo muito mais rápido o processo, eu estou ficando mais tranquilo e você tem qualidade de vida, que é o principal fator. Porque não adianta você não ter qualidade de vida, Sim. que era uma coisa que nós estávamos falando no podcast anterior, e ter dinheiro, mas não ter qualidade de vida. Não adianta nada uma coisa para outra. Mas para você chegar até aqui, você precisou, com certeza, abrir mão de certos prazeres imediatos para atingir essa maturidade financeira que você está hoje e já vislumbrar uma aposentadoria, entre aspas, com uma segurança futura, uma tranquilidade. Mas você não abriu mão da sua qualidade de vida. Não. Sempre, 80% das vezes, sempre priorizei a qualidade de vida. Tem vezes que a gente faz um sacrifício, como por exemplo, parece uma oportunidade muito boa de um cliente, 2, 3 clientes que dão serviço no mesmo dia, mas estão pagando muito bem. Aí nisso, onde era pra gente trabalhar só 8 horas de cobertura, a gente trabalha 16 horas, só que você ganhou 3 vezes mais. Então, no outro dia você descansa mais, mas você fica mais cansado, então tem um pró e o contra aí. Às vezes vale a pena um pouco mais de sacrifício pela oportunidade. Tem coisas que a gente tem que se sacrificar pela oportunidade. A construção é dolorosa, mas a recuperação é muito boa. Muito boa. É isso aí. Muito obrigado, Ismael. Parabéns pela sua trajetória. E eu sei que eu vou te ver mais vezes com mais sucesso ainda. Se Deus quiser. Obrigado. Olá, meu nome é Nivas Custódio, estamos aqui no Metas Claras com um convidado super especial. O nome dele é João, ele vai se apresentar melhor aqui, da Fio Contabilidade. Seja bem-vindo, João. Fala, Nivas, beleza? Prazer enorme estar aqui. Eu sou o João, tenho 26 anos, sou esposo da Suelen, papai da Marina, padrasto do Nicolas e sócio proprietário da Fico Contabilidade Estratégica aqui em Pindamonhangaba. Maravilha, seja bem-vindo a Metas Claras, podcast mais assistido do nosso Brasil. Cara, sensacional. Hoje nós sabemos que no mundo das empresas, não somente o salário segura um funcionário mais, né? Já está um pouco no passado, embora alguns empresários ainda estão presos a essa realidade, né? Deixa eu te perguntar, se nós estivéssemos conversando aqui com um candidato a trabalhar na Finco Contabilidade, cara, por que essa pessoa deveria ou teria uma oportunidade de trabalhar na Finco Contabilidade, João? Então, para ela ter uma oportunidade de trabalhar na Finco Contabilidade, a primeira coisa que a gente precisa analisar é se os princípios e os valores estão alinhados. Perfeito. Então, como a empresa ela é uma extensão da nossa casa, aquilo que você vivencia dentro da sua casa, aquilo que você traz dos seus pais, da sua convivência, do seu esposo, da sua esposa,
influencia diretamente na rotina do trabalho. Então a gente precisa analisar como que é a vida dessa pessoa e quais são os pontos de encontro que a gente consegue trabalhar. Ótimo, maravilha. Cara, perguntei porque, assim, às vezes tem pessoas nos assistindo que quer trabalhar, quer um trabalho numa empresa diferenciada e se identifica, de repente, com a Fin Contabilidade, porque eu conheço vocês, né? Eu sei o quanto que é legal trabalhar. Lá no Instagram, a gente recebe muitos currículos por conta da movimentação da rede social, pessoas mandando lá quando vê alguma comemoração, coisa do tipo, falando, não, me contratem para trabalhar aí e tudo mais. E, inicialmente, a pessoa não compreende de que para estar ali precisa ter um alinhamento de valores, de princípio, de cultura, porque nós somos um ajuntamento de pessoas. A empresa ali, ela não é somente um local onde pessoas de capacidade técnica se encontram, são pessoas de valores, princípios e disposição a aprender que se encontram para formar aquela empresa. Muito bom. Fin Contabilidade, o Google que você gostaria de trabalhar no mundo das contabilidades. Legal. Cara, agora falando de empresas, né, como cliente, se o empresário ou a empresária está com um problema com o seu contador, João, no que diz respeito a suporte estratégico, eu sei que vocês dão bastante suporte estratégico lá, né? Como que a Fin Contabilidade atua em relação a esse suporte estratégico mesmo com seus clientes? Toda vez que um cliente ele busca a Fin Contabilidade, normalmente os problemas que mais aparecem, que levam esse empresário a nos buscar, é a falta de clareza, a falta de diagnóstico. Então, a Fin Contabilidade trabalha num diagnóstico preciso, desenvolvendo a estratégia e o planejamento a ser seguido. Então, quando o empresário nos procura, ele está confuso. Ele está carente dessa assistência e desse diagnóstico. Perfeito. Então, nós costumeiramente dizemos que nós somos ali o médico da empresa. Então, a contabilidade atua como a medicina da empresa. E quando você vai no médico, você procura ser diagnosticado e ser tratado. Então, a Fin Contabilidade age nesses dois pontos. No diagnóstico e no tratamento, na estratégia e no planejamento a ser desenvolvido. Muito bom. Vou fazer uma pergunta agora um pouco disruptiva aqui, cara, para você. Mano. Geralmente a gente vende o nosso trabalho, né, o nosso serviço para conquistar um cliente, alguma coisa assim, cara. Pergunta um pouco disruptiva. Na sua opinião, qual que é o principal requisito que o cliente que está interessado no serviço da Fin Contabilidade, qual é o principal requisito que o cliente precisa ter para ter a Fin Contabilidade estratégica como parceira? O primeiro e principal ponto é se o cliente de fato encara o mundo dos negócios como uma oportunidade de transformar a sua vida, de transformar a sua família, encara com realmente afinco que ele quer se desenvolver. Então, nós temos todos os clientes voltados para a linha do autodesenvolvimento. Todos os clientes que chegam com uma visão de que eu preciso só de alguém que seja um apertador de botão e um gerador de imposto, a Fin Contabilidade tem muita dificuldade de lidar e muitas das vezes a gente não atende. Então, muitas das vezes chega um empresário que ele é um pequeno, um microempresário, como nós um dia já fomos, a gente analisa se esse empresário está disposto a aprender sobre empreendedorismo, sobre a vida empresarial, porque isso impacta diretamente no resultado contábil da empresa dele. Porque um empresário que não está disposto a se organizar, ele não tem uma contabilidade que possa ser de fato útil, porque o meu trabalho depende também do quanto ele se desenvolve. Então, se ele é um empresário que não quer fazer nada e só quer que eu aperte um botão, eu não estudei, nós não estudamos, não nos desenvolvemos para fazer só isso. Perfeito. Então, o nosso trabalho fica limitado. Nós não queremos ser limitados nas nossas competências. A gente quer atuar como uma parceria contábil. E para isso, depende de 50% da Fin Contabilidade e 50% do empresário. Muito bom, porque senão a mensalidade também da Fin Contabilidade no controle financeiro dele é um gasto que ele não consegue enxergar valor se ele não conseguir explorar o quanto a Fin Contabilidade pode oferecer. A contabilidade precisa ser um investimento. Para ser um investimento, precisa ter essa base e essa vontade de crescer. Perfeito, muito bom. Se você que está nos assistindo aí, então, precisa de uma contabilidade estratégica, é só ir entrar em contato com a Fin Contabilidade. João, muito obrigado, cara, pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Esse foi o Metas Claras. Ótima tarde, pessoal. Hoje aqui no Metas Claras estamos com um convidado excepcional, Nivas Custódio. Seja muito bem-vindo. Muito agradecido, João. Prazer estar aqui com você, cara, no Metas Claras. Show de bola. Nivas, tem algumas perguntas aqui. Manda. E eu gostaria de começar perguntando como que é o trabalho do Nivas e como que ele é agente facilitador na vida das pessoas.
Cara, uma ótima pergunta, né? Para responder essa pergunta de como é o meu trabalho, como eu sou agente da vida das pessoas, eu preciso contar um pouquinho da minha história de como eu cheguei até aqui como mentor financeiro nessa área de educação financeira na parte básica. A minha primeira experiência, não vou dizer negativa, mas não tão boa em relação às finanças, foi na minha própria vida, quando eu fiquei devendo aí um valor alto. E quando eu fiquei devendo esse valor alto, eu comecei a perceber o seguinte: os meus pais tinham um resultado financeiro mais satisfatório que o meu. E eu falei, cara, o que está acontecendo? O que eles sabem que eu não sei? Ou o que eles estão fazendo que eu não estou fazendo? E aí eu fui observar um pouco o comportamento dos meus pais e estudar os livros ao mesmo tempo. E eu observei que o que estava nos livros, meus pais executavam. E embora eu estava lendo, não estava executando. Então, eu percebi que tinha muita coisa de conhecimento financeiro, mas eu tinha pouca educação financeira. Que eu até digo que conhecimento sobre finanças é o que a gente tem aqui, educação financeira é o que a gente tira daqui e coloca em prática. E foi aí que eu desenvolvi o método, o 80P20F, né? Quando eu desenvolvi o método, através do método é como eu ajudo as pessoas então a saírem das questões financeiras, das dificuldades financeiras que elas estão enfrentando, porque o método vai obrigatoriamente fazer com que a pessoa mude a postura e saia daquele lugar onde elas se encontram, onde ela colocou. Então, através do método, através de ferramentas, através de conteúdo, mas de conteúdo prático, eu até digo para a pessoa, o que eu vou te falar, você provavelmente já sabe. Só que, como mentor, eu vou fazer com que você execute o que você já sabe. E aí, executando, vai mudar a postura, mudando postura, vai mudar o resultado financeiro no final das contas. Show de bola. Nivas, agora uma pergunta um pouco provocativa. Nessa linha de raciocínio, por que eu devo te contratar ou por que quem está assistindo deveria investir no Nivas para fazer esse acompanhamento e esse ensinamento? Muito boa pergunta. Primeiro, é porque os seus resultados o resultado dessa pessoa não estão agradáveis para ela, né? Porque se tivesse agradável, obviamente que ela não teria aí essa dor. Então, se não está agradável, por que eu devo contratar um mentor financeiro, sendo que na cabeça desse meu cliente ou desse potencial cliente, eu não tenho dinheiro para pagar um mentor financeiro ou um educador financeiro, né? Então, por que eu deveria contratar? Porque você não sabe, essa pessoa não sabe, na maioria das vezes, que o problema dela não é dinheiro. O problema, e esse é talvez a grande raiz, as pessoas acharem que um problema financeiro, um problema de finanças pessoais, é com dinheiro que se resolve. Não é com mais dinheiro que se resolve. Por quê? Porque geralmente essa pessoa já ganhou menos dinheiro do que ela ganha hoje, inclusive. É mudando comportamento, é mudando postura. E detalhe, a gente que está envolvido no problema dificilmente vai conseguir mudar a postura, vai conseguir mudar algum comportamento, algum hábito. Por quê? Porque, eu sempre fiz assim, não é possível que mudando isso aqui, que às vezes é muito básico, é muito óbvio, vai dar um resultado no final das contas. Então, por que ela deveria me contratar? Porque eu vou mostrar para ela de forma lógica que, fazendo um passo a passo, o resultado dela vai ser diferente do que é hoje, que hoje não é agradável. Então, se ela quer um resultado agradável, eu tenho certeza que no método, na primeira aula, e você sabe disso, na primeira aula ela já vai observar que sim, mudando a postura vai mudar o resultado financeiro no final das contas. Show, muito legal. Eu sou testemunha viva disso. Sim. Agora, qual que é a sua maior dificuldade profissional nessa linha de raciocínio na aplicação do seu método com os seus clientes? A minha maior dificuldade é fazer com que o cliente tenha clareza das posturas, dos comportamentos que ele precisa ou que ela precisa mudar. E sabe o que é doido, João? Porque geralmente as posturas que o meu cliente precisa mudar não são complexas, são coisas simples, são coisas óbvias. E essa é a grande dificuldade. Por ser uma coisa simples, por ser uma coisa óbvia demais, a nossa mente fala, não acredito que se eu fizer só isso aqui, a minha vida financeira vai mudar. E aí ela acaba ignorando isso num primeiro momento, né? Então, às vezes, acontece de eu chegar no segundo encontro da mentoria, perguntar, e aí, fiz a tarefa? A pessoa, não fiz. E eu, mas por que não fez? Não, mas eu vou fazer. Não faz sentido isso. Então eu não dou, inclusive, o segundo encontro, enquanto a pessoa não cumpre a primeira tarefa. Por mais óbvio que pareça, por mais simples que pareça, eu preciso que ela execute para que ela possa experimentar o resultado da mudança daquela postura. Então a falta de clareza de que aquilo que eu pedi para ela fazer vai gerar um resultado, essa é a minha maior dificuldade, porque eu estou do lado, fazer uma metáfora, eu estou do lado de cá do rio, eu sei que funciona, ela está do lado do rio, eu estou dizendo para ela, atravessa, dá pé
Mas como ela não entrou naquele rio ainda, ela acha, não é possível que se é só eu atravessar aqui, vai gerar um resultado. Então eu preciso que ela confie no processo. Então minha maior dificuldade no começo é que a pessoa acredite no processo. E depois que ela acredita no processo, aí é só copia e cola, copia e cola, copia e cola. E aí eu sempre falo, assim como dieta não funciona, quando você vai mudar alguma coisa na sua alimentação, você precisa entender que precisa virar uma filosofia de vida. Dietas tem prazo de validade. Filosofia de vida, não. Então, eu vou juntar o dinheiro para eu fazer a minha reserva. Não, isso separar uma parte do seu dinheiro não deve ser só para juntar uma reserva. Deve ser filosofia de vida. Uma vez que você coloca como filosofia de vida, sua vida financeira, literalmente, os problemas delas começaram a se resolver. Aí o restante, por isso que eu chamo a reserva de alicerce financeiro, o restante é construção a partir dali. Show de bola, Nivas. Foi um prazer falar contigo, pessoal. Esse foi o Nivas Custódio. Um prazer. Valeu, galera. E aí, pessoal, quem curtiu aí o programa Metas Claras 4? Tô aqui com o Fábio, eu vou trocar uma ideia com ele para ver se está alinhado dentro do propósito que é trazer as pessoas aqui no coworking para participar do programa Metas Claras. E aí, Fabinho, o que você tá achando? Teve episódio 1, 2, o 3, o 4. O que você tá achando da turma que tá se formando, compondo aí o Metas Claras no geral? Tô achando que a turma tá muito boa. Quanto mais restrito, melhor. Quando a gente conhece a história de cada um, se conecta melhor. Cada um sabe o que o outro faz. Então, tô achando muito proveitoso. Para quem ainda não sabe como que funciona o Metas Claras, é um encontro aqui no nosso espaço e são 8 convidados participantes. Quem que pode fazer a participação aqui no Metas Claras, Fábio? São empresários da região, amigos e indicados. Pessoas que têm o mesmo propósito. Entendeu? O mesmo propósito da gente. E se a pessoa quiser participar, o que precisa? Paga, não paga? Como que é o formato? Na verdade, o formato eles pagam somente o café. R$ 99,00 por pessoa. E a gente faz um café da manhã bem bacana. E a gente se conecta, troca ideias e ao final a gente faz um vídeo nesse estúdio, podcast, um fazendo pergunta pro outro para se conhecer melhor. Segue o Metas Claras Podcast, veja os nossos participantes, são parceiros, pessoas que compõem a nossa história, indicações que vão trazer aqui nesse podcast a experiência de fazer uma entrevista um com o outro e contar a sua história. Então, gostaria de agradecer ao Matheus, que compõe aqui a nossa trajetória, né, dentro do nosso espaço, e agradecer a todos os envolvidos. Então, até o próximo Metas Claras. Valeu!